Neemias, capítulo 5, apenas o versículo 13. Diz assim: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Quer dizer, assim seja. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque sentimos a presença do teu Espírito Santo em nosso meio, e que o Espírito também Santo se faça presente também na vida das pessoas que nos ouvem nesta noite. Se algum irmão enfermo, se há alguma irmã enferma, visita, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, trazendo cura. Se está alguém aflito, visita, com graça e misericórdia, o teu servo e tua serva. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querida e querida, nós estamos aí no nosso trabalho de implantação do projeto Neemias. Muitas coisas estamos trabalhando nessa direção. Muitas coisas. Tem sido bênção poder estudar o livro de Neemias, poder refletir sobre as estratégias do Senhor para a sua vida, da forma que Deus falou, como Ele se capacitou. E é interessante, nesta noite, o texto nos leva, e quando eu leio esse versículo 13, já estamos no capítulo 5, nós estamos indo e voltando para entendermos toda a caminhada, como é que Deus agiu, o que a gente pode aprender para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem uma direção, que é de nos ensinar. Diante da palavra de Deus, nós temos o privilégio de ouvi-las, mas temos o desafio também, meu irmão, minha irmã, de fazermos uma grande reflexão e olharmos para a nossa própria vida e para o nosso coração, para de fato sabermos se estamos andando segundo os conselhos do Senhor, segundo o chamado do Senhor, porque senão é tempo perdido. Se eu, segundo a palavra, segundo aquilo que cantamos aqui, se eu não fizer uma grande reflexão sobre a minha vida, sobre a minha caminhada, sobre os meus desejos, sobre as minhas decisões, segundo o que nos fala, nos ensina a palavra, tempo perdido. Você saiu de casa à toa, se tornou membro da igreja à toa. Desculpe. Se a palavra não fizer diferença na minha vida, tempo perdido como pastor. Se a palavra não fizer diferença na minha caminhada, no meu viver, no meu falar, na minha postura, tempo perdido. E é interessante então que são duas palavras que esse texto suscita. Ao meu coração, ele me traz duas palavras que precisam estar presentes. Se nós cantamos, de fato, entre linhas, cantamos essas duas palavras aqui hoje. Que foi dito aqui, essas duas palavras estão contidas na fala que ouvimos, nos cânticos que cantamos, que entoamos, porque aprove a Deus que assim fosse. Quando leio esse texto, vejo quando diz, olha, também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, se sacuda de toda a sua casa, sacudir, levante, anime. Quando a gente fala do amor de Jesus, o amor de Jesus que constrange, que salva, que cura, nos sacode, nos anima. Eu lembro às vezes o meu pai fazia isso, né? Dá sacudida nesse menino para ele acordar. Às vezes é assim, a palavra de Deus, é o que ele está dizendo, sacudir o meu regaço. E diz, e está orando, assim o faça Deus, sacuda a sua casa,
De vez em quando o Senhor precisa sacudir mesmo, né? Acorda, presta atenção na ação do Espírito Santo, se reanime no Senhor. Sacuda a sua casa, o seu trabalho, e todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado, no sentido de se colocar apto para o trabalho. E o povo, eu imagino o povo reunido ali, amém, alarido do povo de Deus, amém, é assim, assim seja. Porque o trabalho é muito difícil, de reconstrução daquelas muralhas, dos portões, as adversidades, os inimigos que se levantavam. E disseram amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a promessa do Senhor. Duas palavras vieram ao meu coração quando eu li esse texto, quando preparava esse sermão: perseverança e excelência. Todo o trabalho de Neemias, ele é pautado por oração. Aliás, o projeto Neemias, ele é um projeto de oração, trabalho e conquista. São três palavras que caminham juntas: oração, trabalho e conquista. Quem ora, trabalha. Quem trabalha, conquista. E se nós olharmos e percebermos com mais proximidade os ensinamentos que a palavra nos dá através de Neemias, vamos perceber isso. Oração. O livro ele é permeado por momentos de oração. Você encontra sempre quando ele vai responder ao rei, quando ele vai responder a alguém, ele diz: eu orei ao Senhor. A boa mão de Deus. É um homem que se coloca em oração, em jejum. Perseverança e excelência. Esse é um tempo de nós servirmos, irmãos e irmãs, com perseverança. Hoje de manhã aprendemos duas palavras: diligência, sermos diligentes, e sermos longânimos. Longanimidade é força quando eu já perdi a força. Força além das... Sabe quando você diz assim: olha, acabou, não tenho mais paciência. Eu não sei se você já fez isso com a Isadora, né? Isadora, acabou a paciência. Pois é, aí vem a longanimidade. A longanimidade é paciência quando você perdeu a paciência. Você já perdeu paciência com os seus meninos? Pois é. Então, a gente perde a paciência. Mas paciência é ser longânimo, e Deus é longânimo para conosco. Então eu também tenho que ser longânimo. E Neemias foi longânimo. Mas diligente é tomar cuidado em ouvir a palavra de Deus e em cumprir. Precisamos ser diligentes em ouvir, em servir a Deus e entender a sua palavra. E hoje vamos aprender, dentro da visão bíblica, a palavra perseverança e a palavra excelência. Eu vejo muita gente falar assim: eu quero servir com excelência. De fato, a igreja precisa servir com excelência. Eu preciso servir a Jesus com excelência. Porque se nós olharmos o ministério do Senhor Jesus, mas se olharmos as manifestações de Deus ao povo no Antigo Testamento, houve perseverança e houve excelência. O nosso Deus é um Deus que nos ama com excelência. E nos ama com tanta excelência que deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida. E não é qualquer vida, é vida com excelência, vida em abundância. O próprio Deus, manifesta em Jesus Cristo, teve muita perseverança, e tem ainda perseverança para conosco. Ele é longânimo. Isso é tremendo. Pois bem, o que é perseverança? De fato, perseverança é não desistir. E eu fico imaginando quantas pessoas, eu não sei se já aconteceu isso com você, e esse texto aqui, ele é maravilhoso, o texto que lemos, o versículo 13. Quantas pessoas me procuraram nesse período dizendo assim: eu quero desistir. Quantos casamentos se acabaram nesse tempo? Quantas pessoas, diante das dificuldades, de lutas, dos conflitos na família,
com o seu cônjuge, ou no trabalho, na profissão. Quantas pessoas já pensaram em desistir? Porque desistir é mais fácil. Desistir da igreja é mais fácil. Desistir do ministério é mais fácil. Desistir do casamento é mais fácil. No entanto, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, diante daqueles e aquelas que perseveram, a Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos. Não há em nenhum lugar da Bíblia nenhum ensinamento de sucessos instantâneos. Quando olhamos o trabalho de Neemias, o sucesso não foi instantâneo. Hoje pela manhã vimos, os inimigos se levantaram, mas nós estamos vendo na nossa caminhada, foi necessário estabelecer muros, foi necessário estabelecer limites. Não existe sucesso instantâneo. E muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil. Nenhuma vitória é fácil. Muitas vezes o caminho é longo e é difícil. Mas a palavra nos impele, nos ensina a caminharmos, a continuarmos fielmente, em honra e glória ao Senhor. Eu preciso perseverar. Eu preciso continuar a caminhada. Eu e a Angélica estamos fazendo 26 anos de casados. Não é fácil. Não é fácil manter a família. Não é fácil manter o casamento. Desistir é mais fácil. Desistir da igreja, desistir de servir, desistir do ministério. É muito mais fácil do que enfrentar as lutas e as dificuldades. Agora nós temos uma promessa. Que diz assim: quem perseverar, receberá a recompensa que Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram. Esse é um tempo de perseverança. Esse é um tempo de nós, como povo de Deus, perseverarmos. Porque o tempo vai passar, a luta ela vai continuar, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Perseverança é não desistir. Esse não é o tempo de você desistir. Esse não é o tempo da igreja desistir. Esse não é o tempo, você que está em casa, de desistir da igreja, de desistir do seu ministério. Pelo contrário, é um tempo de crescimento, é um tempo de investimento. E a segunda palavra que vem, salta aos meus olhos, é excelência. Excelência é realizar algo além das expectativas. Quando eu digo assim, eu sirvo com excelência, eu quero tratar a minha esposa com excelência, eu quero tratar o meu filho com excelência, eu quero servir na igreja com excelência, eu estou dizendo que eu quero fazer algo que está além das expectativas. Isso é servir com excelência. Portanto, no meu trabalho profissional, no meu casamento, no exercício do meu ministério, no exercício do meu ministério pastoral, no exercício da minha paternidade, eu tenho que ir além da expectativa. Além das expectativas de vocês, como pastor, eu tenho que ir além das expectativas da minha esposa. O grande problema é que a gente quer num nível baixo, com a esposa, com o esposo, sem tempo para Deus, sem tempo para a esposa, sem tempo para o esposo, sem tempo para o filho. E aí eu não sirvo, eu não vou além das expectativas, porque todo mundo tem uma expectativa. Servir com excelência é ir além das expectativas. Quando executamos nossas atividades com excelência, revelamos um bom testemunho que aponta para Deus. Eu tenho que fazer além das expectativas.
Eu, como pastor, eu tenho que ir além das suas expectativas. Quando eu exerço uma atividade com excelência, eu revelo o bom testemunho que aponta para Deus. Não para mim, para Deus. Querido e querida, falamos de Jesus, porque todo o texto bíblico do Antigo e Novo Testamento, ele precisa nos levar a Jesus Cristo. Até Jesus serviu com excelência aos seus. Jesus serviu com excelência. Eu queria trazer para vocês essa luz, esse momento de introdução, eu chamo de síntese textual, para a gente entender o que está acontecendo. Era uma obra que precisava ser feita com perseverança, uma obra de reconstrução, de restauração de vida moral, de vida estrutural, de vida religiosa. Eu dizia pela manhã, e vou repetir, o que é moral? A gente está vendo muita imoralidade no Brasil, e principalmente agora, no momento da vacinação. Porque muita gente que não era para ser vacinada agora, está se vacinando. Gente sem caráter, imoral. E nós precisamos orar para restabelecer, para que Deus restabeleça a moral do país. Está me ouvindo? Gente imoral, sem caráter. E eu vou dizer para você, meu irmão, você que está aqui, se você não é de nenhum grupo, e você que está nos ouvindo, vou repetir, se você não é de nenhum grupo prioritário, não permita ser vacinado ou vacinada, porque você vai ser um sem caráter para mim. Precisamos trabalhar isso, é justamente isso, é essa reconstrução que Neemias propõe ao povo de Deus. Uma reconstrução moral, uma reconstrução estrutural e uma reconstrução espiritual. Muitas coisas que estão acontecendo no nosso meio é um problema espiritual, de afastamento de Deus, de não conhecermos os propósitos de Deus, de não conhecermos a revelação de Jesus Cristo. A obra de reconstrução é uma obra complicada. A obra de restauração é uma obra complicada. Nós estamos aqui reconstruindo, restaurando o espaço que temos. Às vezes gastamos mais dinheiro para reconstruir, restituir, do que para fazer novo. São duas palavras que estão presentes no ministério de Neemias: perseverança, e eu quero perseverar com você, por isso eu tenho orado todos os dias. São 12 dias de oração, perseverança, abençoando a sua vida, abençoando o seu filho e a sua filha, pedindo, profetizando sobre a sua vida, porque eu creio em nome de Jesus Cristo, numa grande mudança, restauração na nossa vida, na nossa igreja, no nosso país, em nome de Jesus. E a gente viu pela manhã que os inimigos se levantam, não é? A Bíblia diz que são 3 inimigos severos: Sambalá, que era de Samaria, Tobias, que era um amonita, e Gésem, que era um árabe. E essas pessoas se levantam, mas em detrimento, não obstante a invasão, a tentativa de impedir a obra prosseguiu, a despeito das investidas contrárias. Nós também devemos ser perseverantes naqueles propósitos que estão de acordo com a vontade do Senhor. E eu preciso entender a vontade do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso entender a vontade do Senhor sobre a minha família. Neemias não parou enquanto não viu a muralha pronta. Ele tinha um propósito definido por Deus. O Senhor colocou no seu coração: a sua missão é reconstruir as muralhas. E eu preciso saber qual é a missão, sua missão. Você já sabe qual é a sua missão? Precisamos saber. Você sabe qual é a missão da sua família?
Eu preciso conhecer a vontade de Deus sobre a minha vida. E eu preciso perseverar na vontade do Senhor. Ele não parou, a despeito das lutas, das adversidades, dos obstáculos. Ele não parou enquanto ele não viu a muralha pronta. Construir meio muro não significará proteção alguma. Existe meio buraco? Não. Existe meia oração? Não. Existe meio muro? Não. Não adianta absolutamente nada fazer as coisas pelo meio. O chamado que Deus havia feito para ele, a bênção que Deus havia lhe dado, o compromisso que o Senhor havia colocado em seu coração, era de terminar a obra. Além de ter consumido tempo e recursos, além dos problemas, das lutas, das adversidades, ele reconstruiu a muralha. E é necessário, meu irmão, minha irmã, que a obra seja realizada até o fim. Agora preste atenção. O chamado de Neemias era para servir ao Senhor da obra. E ao servir ao Senhor da obra, ele executa a obra. Tem muitas pessoas que querem servir a obra e não ao Senhor da obra. Aí é complicado. É por isso que nos tornamos frágeis espiritualmente. É por isso que qualquer vento contrário nos leva para fora da família. É por isso que qualquer vento contrário nos leva para fora da igreja. Porque eu quero servir a obra e me esqueço que existe o dono da obra. Neemias foi chamado para servir ao dono da obra, ao mestre da obra. E ao servir ao dono da obra, ele executa a obra. E executa com perseverança e excelência. A palavra de Deus em Mateus 24, 13 diz: quem perseverar até o fim será salvo. Mas temos também em Tiago 1,4 que diz: e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. E encontramos também no livro de João 17,4 a palavra dizendo: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Mas encontramos em Neemias 4,7 dizendo justamente sobre o trabalho, sobre a excelência, sobre a perseverança. O trabalho prosseguiu até que não houvesse qualquer brecha no muro. Até que não houvesse qualquer abertura no muro, porque ele sabia que se aquele muro tivesse qualquer abertura, qualquer brecha, o inimigo passaria por aí. E aí é um problema espiritual para a nossa vida. Quantas brechas temos dado ao inimigo na nossa vida? E pela manhã nós falamos sobre legalidade. Quanta legalidade eu tenho dado ao inimigo para agir na minha vida? Quanta legalidade eu tenho dado para que o inimigo age espiritualmente na vida do meu filho, na vida da minha esposa, do meu esposo? Nós temos dado legalidade. Se houver, meu querido e minha querida, uma brecha na família, uma brecha no meu sentimento, no amor que eu tenho para com a minha esposa, no meu relacionamento, na minha fidelidade, o inimigo vai entrar. A obra precisa ser completa. A proteção, os limites precisam ser completos, bem definidos. E vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. O inimigo não precisa de grandes espaços. Guarde na sua vida. Pequenas concessões, grandes consequências. Anote na sua vida. Pequenas concessões. Eu posso ser infiel dando pequenas concessões ao inimigo da minha vida. Eu preciso aprender isso. Pequenas concessões, grandes consequências. O inimigo, ele não precisa de um grande espaço para agir na nossa vida. Uma pequena brecha pode ser suficiente para que um grande estrago seja feito na minha família, na igreja, na minha vida. Um pequeno espaço pode oferecer uma grande oportunidade. E um grande estrago pode ser feito na minha vida. Em tempos modernos,
Rochas gigantescas têm sido destruídas pelo uso de explosivos colocados em pequenas cavidades. Feitas para esse fim, você sabia? Hoje a tecnologia, grandes rochas, elas são destruídas com pequenas fissuras, são explosivos especiais para isso, são pequenos espaços. O inimigo e aquele explosivo, pequeno explosivo, colocado no lugar certo, num pequeno espaço, destrói uma grande rocha. Assim é a nossa vida espiritual. O inimigo, preste atenção, por favor, o inimigo não precisa de grande espaço para agir na nossa vida. Um pequeno espaço pode gerar uma grande consequência na vida da minha família, do meu filho, na minha vida espiritual, na minha vida pastoral. Meu irmão, minha irmã, precisamos estar atentos. O inimigo pode estar abrindo uma fissura em nossa muralha espiritual. Ele vai tentar. Um pecado de estimação, um mau costume, uma mágoa guardada, podem representar brechas cujo resultado pode ser a invasão do nosso território. E eu tenho orado por coisas específicas na vida da nossa família. Às vezes eu vejo tanto ressentimento no seio da igreja. Gente que não consegue passar na rua e se olhar. Irmãos que não conseguem, cunhados, primos, familiares que não se falam mais. Triste ouvir isso. São pequenas brechas que a gente vai dando. Hoje é uma mágoa, hoje é uma discussão, hoje é uma separação. E o inimigo então ele vai penetrando em nosso território. De acordo com o apóstolo Paulo, a mentira, a ira, o furto, palavras torpes, a amargura, gritaria, blasfêmia e malícia são formas de se dar lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo vai dizer: não dei lugar ao diabo. Algumas dessas coisas, elas podem até parecer inofensivas. Fala a verdade. Aí eu olho para Marcela e não gostei da cara da Marcela. Nós somos assim. Eu não fui com a cara desse pastor, eu não fui com a cara da Marcela. Pronto. É um espaço porque o inimigo, aí sabe, quando acontecer alguma coisa entre eu e ela, eu vou falar, ó, não falei que eu não via com a cara dela? Pois bem, isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus. São coisas assim, que precisam passar longe do povo de Deus. Algumas dessas coisas podem parecer inofensivas, foram coisas inofensivas que queriam derrubar e tirar Neemias da sua caminhada. Foram coisas parecendo inofensivas, amigas, que queriam desvirtuar o caminho de Neemias. Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, minha irmã, que foi preciso muita perseverança, e de fato, é preciso muita perseverança. Olha, eu fico olhando as notícias desse feriado, denominado Festa da Carne, eu fico apavorado. Eu preciso ter muita perseverança. Aqui em Neves, tinha um sítio aí alugado, onde mais de 300 pessoas iam se reunir. Que absurdo. Esse povo está ficando doido. Tá. Falta de Deus. Falta de sal. Nós precisamos chorar por esse povo. De fato, precisamos colocar os nossos joelhos ao chão. Foi isso que Neemias fez, ele jejuou. Quando eu vejo essas festas, não só aqui não, em tudo quanto é lugar, é doido. Quanta gente morrendo, mais de 240 mil pessoas. E as pessoas fazendo festas. Eu não sei quem é mais doido, quem faz, quem promove ou quem vai. Como povo de Deus, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Eu não consigo entender.
E eu fico imaginando, o Senhor precisa ter muita perseverança para nos amar, para não destruir tudo de uma vez. Muita perseverança do próprio Deus. Quando eu vejo, quando eu penso que o povo está aprendendo com tudo que aconteceu, não está aprendendo absolutamente nada. Nem nós, como povo de Deus, estamos aprendendo com Deus nesse tempo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a despeito de todas essas coisas, quem tiver que pagar, vai pagar. Não é verdade? Vai perder pai, vai perder mãe, vai perder filho, não é? Infelizmente, porque a gente escolhe o caminho errado, infelizmente. A gente dá espaço para o inimigo, às vezes nós damos espaço para o inimigo, pequeno espaço para o inimigo agir na nossa vida. A despeito de todas essas coisas. Oh, graças a Deus, nós temos um Deus que nos ama e nos ama tremendamente. Mas Ele fala, ó, para aqueles que me amam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram até o fim, eu darei a coroa da vida. Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, que como foi cantado aqui, como a gente exaltou, né, o plano de Deus, nós exaltamos e cantamos aqui de uma forma maravilhosa. Eu até me arrepiei cantando, sentindo a presença de Deus. Eu diria para você que vale a pena perseverar na presença de Deus. Vale a pena sim. Embora a gente veja tanta loucura, né? Vale a pena perseverar. E vale a pena fazer com excelência. Se nós temos que servir a Deus, precisamos servir a Deus com excelência. Além das expectativas, precisamos servir a Deus com excelência. Jogar de terra tudo aquilo que eu penso. Jogar por terra. Vale a pena perseverar. Vale a pena servir a Deus com muita excelência. Que Deus nos abençoe. Que essa seja assim o exemplo de Neemias, que tanta luta passou. Você não estava aqui de manhã, eu não sei se você viu o nosso culto pela manhã, e eu queria dizer para você, você que está nos ouvindo, né? É claro, a nossa igreja ainda não pode receber muitas pessoas. Hoje de manhã, assim que começou o culto, a prefeitura chegou aí, né? Os fiscais chegaram, olharam, viram tudo e deram parabéns, porque está tudo bonitinho, né? E eles não têm encontrado isso em outras igrejas. Já falaram para mim, pastor, o senhor nem queira saber o que a gente tem encontrado em outras igrejas. Graças a Deus que a gente está segundo a lei. E falar por legalidade, eu tenho falado isso, quando Neemias, ele resolve, né, quando Deus coloca no coração, ele tem 4 meses de preparação, de oração, ele busca a legalidade do Senhor na sua vida, a legalidade espiritual. Mas ele vai até o rei e ele busca a legalidade do rei. E ele pede cartas, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Isso eu estou falando de legalidade, é que a gente, se nós não caminharmos de uma forma correta, nós estamos como igreja, eu como pastor, oferecendo legalidade para que a justiça haja sobre nós. Preste atenção, porque a legalidade espiritual é coisa muito séria. Quando eu desfiro uma palavra dura contra um irmão, uma palavra torpe, eu estou dando legalidade para o inimigo da nossa vida, na minha vida. A prefeitura chegou ali, 2 fiscais, 2 fiscais. E elas viram a placa, viram como a gente se protege, e elas deram, já não é a primeira vez, legalidade. Legalidade, nós estamos diante da lei. Outros não têm andado. Já ouvi, pastor, tem igreja reunindo 300 pessoas. Amém, isso é problema deles com Deus. Nós não podemos. Dou graças a Deus por esse grupo maravilhoso que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu espero que você em casa, eu incentive as pessoas. A gente precisa se congregar, tanto na igreja como em casa. Mas vai chegar um dia, em nome do Senhor Jesus, eu sinto falta, mas vai chegar um dia, nós estamos no tempo de Deus, na dispensação do Espírito Santo. Vai chegar um dia
que nós vamos ter as nossas crianças novamente. Vamos poder abraçar as crianças. Eu já posso abraçar a minha mãe. Quando eu estava de férias não podia, porque ela não tinha sido vacinada, agora ela foi. Eu posso abraçar a minha mãe. Vai chegar um dia que a gente vai poder se abraçar novamente. Mas não podemos dar legalidade para que o inimigo haja na nossa vida. O processo de construção está aí. E nós vamos fechar as muralhas para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que sejamos firmes diante das lutas que temos. Vamos perseverar, mas vamos servir com excelência a esse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar em pé, irmão, irmã. Sabe, quando eu disse para minha esposa, vamos sair, é um tempo meu e dela, ela não tinha essa expectativa, tinha? Então, eu estou indo além da expectativa dela. Ela tinha expectativa da gente comemorar os 26 anos. Mas eu ofereci algo além da expectativa dela. Isso é excelência. Eu preciso tratar minha esposa com excelência. Quando nós começamos a fazer o nosso trabalho de transmissão, a gente não tinha essa câmera, a gente não tinha nada disso, essas câmeras, não tinha nada que nós temos hoje. Mas o Davi trabalhou com excelência. Hoje está com excelência. A nossa transmissão é com excelência. Às vezes eu falo com ele e diz assim, tem que melhorar. É claro, tudo tem que melhorar. E a gente não pode achar que está bom, não. Eu tenho que melhorar. Eu estou com 60, vou fazer 62 anos, 30 anos de ministério pastoral, mas eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer muito ainda. Eu ainda tenho que crescer muito. Posso me aposentar daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos tem muita coisa para crescer. Ou posso me aposentar daqui a 9. Estou orando a Deus para ver qual é a manifestação dele na minha vida. Se aposento daqui a 3 anos, se espero mais 7. Mas eu tenho que continuar crescendo. Não posso parar. Nós temos que fazer com excelência, perseverar na presença de Deus. Porque esse Deus nos ama. E esse Deus nos ama com excelência. Você tem uma família, você tem um esposo, você tem uma filha de excelência. Então, persevere com a sua família. Assim, nós temos uma profissão de excelência, porque foi Deus que deu, então persevere nessa profissão e cresça. Precisamos crescer para a honra e glória do Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Não é um tempo da tua igreja parar, não é um tempo de nós pararmos, é um tempo de continuarmos a crescer, de terminarmos a muralha. O Senhor, assim como nos deu a oportunidade de entrarmos em Canaã, o Senhor nos dá a oportunidade agora de construirmos, reconstruirmos a muralha, as muralhas. E não vamos ficar no meio do caminho, em nome de Jesus. A nossa família não vai ficar no meio do caminho. As nossas crianças não vão ficar no meio do caminho, nem os nossos jovens, nem os nossos juvenis, em nome de Jesus, nem os nossos adultos. A nossa igreja, ela não vai ficar no meio do caminho, porque ela vai te servir com perseverança e com excelência. Líderes que sirvam com perseverança e excelência, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, por tudo que ouvimos, cantamos nessa noite, nós te louvamos, em teu nome, na unção do teu Espírito Santo, e na presença do teu Filho amado Jesus Cristo, que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, o Salvador, curador, transformador, acolhedor do nosso Senhor Jesus, e que a doce e perfeita manifestação do Espírito Santo e da sua graça estejam convosco, amados e amadas, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com toda a nossa força. Aleluia. A tua presença. Amém, amém, amém. Glória a Deus, te abençoe. Podem ir embora. Sem abraço, sem aperto de mão, sem conversa, sem aglomeração. Que Deus nos abençoe ricamente. A Ele toda a honra e toda a glória. Ao sair deste santo lugar,